E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo beleza aí nos estudos, certinho? Então, eu vou continuar um pouquinho hoje sobre os resistores, tá? Daí já vou entrar em diodo. Então, só para terminar aquela aulinha lá para ver como funciona o diodo, desculpa, como funciona o resistor. Então, vou fazer um desenho aqui do resistor, né? A fórmula de ohm vocês já sabem aí. Então, aqui vamos supor tem o R1, R2, aqui tem uma bateria, certo? E a corrente flui daqui para cá. Aí a gente tem R1 aqui, vamos supor, de 1K e outro de 1K. Então, resistor em série não tem segredo, é somar. É somar. Então aqui existe uma resistência equivalente aqui, ó, de 2K. E aí vamos supor que essa aqui seja 10 volts. A gente consegue definir qual é a corrente que tem passando por aqui. A corrente só tem um caminho, né, para fazer. Ela não se divide no meio do caminho aqui. Então ela vai sair aqui do positivo, vai passar pelos dois resistores e vem para cá. Aí existe o lance da queda de tensão aqui no meio, né? Que vai ser exatamente a metade dos 10 volts aqui, como nós vimos na aula anterior. Então aqui nesse ponto aqui, se eu medir com um multímetro nesse ponto aqui e no GND, eu vou ter 5 volts, porque os resistores são iguais. Então, mostrei para vocês lá como funciona isso, né? Para fazer o cálculo. E para fazer o cálculo da corrente aqui, a regrinha lá da lei de Ohm é rei. Eu quero saber a corrente, então é tensão dividido por R. Ou seja, 10 dividido por 2.000. 10 dividido por 2.000, a corrente vai ser de 5 mA. Igual a 5, eu vou pôr já aqui na miliampere. Aqui sem segredo nenhum, né? Com relação ao resistor em série, não tem segredo. É a coisa mais fácil do mundo, que é só somar, né? Mas e quando a gente tem essa situação aqui? Eu tenho uma bateria aqui, tenho um resistor aqui, tenho outro resistor aqui. São dois resistores, né, de 1K. Vamos pôr o mesmo exemplo que nós colocamos no anterior aí. 1K e 1K. Então a corrente vai fazer esse caminho aqui. Porém, na hora que ele chega nesse nó aqui, ó, nesse ponto aqui, ela divide uma parte para cá e uma parte para cá. Só que a gente precisa saber a corrente disso daqui, a gente precisa achar aí para eu saber qual é o valor dessa resistência equivalente. Ou seja, esses dois resistores aqui, ó, tem que se transformar nisso. Como se fosse um resistor só, equivalente àqueles dois ali. Então esse aqui, ó, tem que ser equivalente. Como que eu faço essa conta aqui? Alguém sabe aí ou não? Como são dois resistores do mesmo valor, eu posso falar que é esse 1K dividido por 2. Então aqui vai ser 500R. Essa é a resistência equivalente desse circuitinho aqui. Então aí vocês agora já devem saber, lição de casa, calcular a corrente disso aí para vocês saberem quanto que é a corrente que está saindo daqui, né? Passando pelo resistor e vindo aqui pro GND. Legal? Pô, resistência em paralelo assim é facinho, né? Mas vamos colocar uma outra situação para vocês aí. Então, ó, fiz um desenho melhor para vocês, hein? Dá para entender melhor agora. Agora, o que está acontecendo aqui? Eu tenho todos esses valores aqui, ó. Um diferente do outro. 1K, 10K, 4K7, 47K. Qual a resistência equivalente disso daqui? A fórmula está aqui embaixo, ó. A resistência equivalente é igual ao inverso de R1 mais o inverso R2 mais o inverso R3. Pô, cara, é muito difícil fazer essas contas, fazer rápido isso aqui, não tem jeito, né? Mas eu, como sou um cara legal, criei uma planilha para vocês e vou deixar aí disponível para vocês baixarem aí, tá? Vou mostrar agora para vocês a planilha aqui. E vamos pôr isso daqui e vamos fazer o teste na bancada para vocês verem. Ó, como vocês podem ver aqui, eu fiz uma planilhazinha que você entra com os valores lá, né? Pode olhar lá atrás, está lá 1000, né? Que é 1K, 10K, 4K7, que é 4.700, e 47.000, que é 47K. Então, resistência equivalente de
749 ohms. Vamos ver isso na bancada? Vamos ver se realmente é isso que ele está falando que é? Então, na sequência que estava lá, 1K, 10K, que é 10 mil, né? 4K7 e 47 mil. Então, agora coloquei aqui o multímetro na escala de 2K, porque na outra escala não ia conseguir medir, né? Agora a gente vai fazer a medição aqui, pôr na ponta de prova aqui, vamos ver quanto vai medir. 749. Então, de graça para vocês, vai a planilhazinha aí do Excel. Vou deixar no link aí embaixo. Só baixar e bom divertimento. Isso aqui é válido para os alto-falantes também, tá? Vamos supor lá que você tem alto-falante de carro, né? 4 alto-falantes de 8 ohms se ligando em paralelo. 2, 3, 4. Aí você tem um valor aqui de 2 ohms. Tranquilo, né, gente? Se tiver os alto-falantes de 4 ohms lá, 4 e 4, já dá os 2 ohms aqui, né? Esse amplificador de carro aí trabalha normalmente em 2 ohms, né? Esse sub, né? Que eles trabalham em 2 ohms. Então aqui dá para você fazer uma jogada aí de alto-falante. Bom, resistor, acho que é só isso, gente. É bem uma pinceladinha mesmo para vocês. A ideia aqui, o que é? Abrir um pouquinho, falar, funciona dessa maneira aqui, tal, tal. Um dia, se for fazer um curso, aprofundar mais, você já está mais familiarizado com isso, né? Tranquilo, né? Então nós vamos começar a falar aqui de diodo. Esse menino. Vamos começar com diodo, né? Existe uma queda de tensão, por isso que ele dava aquela diferença, dava uma diferença de tensão da entrada com a saída do diodo quando ele está polarizado diretamente, né? Ele tem um modo de você colocar ali que ele conduz ou não conduz, né? Dependendo da polarização que você faz lá. Hoje nós vamos medir isso na prática, tá? Então já tá valendo um like aí e se inscreva no canal. Vamos embora descobrir como funciona isso. Bom, nós vamos começar aqui mostrando para vocês um LEDzinho, né? Mas ele, na verdade, é um diodo. LED significa Light Emitter Diode, né? Que seria um diodo emissor de luz. Aqui no desenho, eu estou mostrando para vocês aqui, exemplificando, um circuitinho bem básico, né? Com uma tensão de 10 volts. Preciso necessariamente de um resistor aqui. E temos um LED, né? Que como prometi para vocês aí, como que eu ia calcular isso aqui, né? Dependendo da cor, o LED tem uma queda de tensão nesse ponto. Ele pode variar de 1,8 até 3,3 volts. E depende muito da cor. Vou fazer uma tabelinha aqui, mais ou menos a queda de tensão. O certo é você colocar um multímetro na ponta dele aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, e a gente já vê a queda de tensão disso nele, beleza? Agora os diodos, ele tem... Normalmente ele cai 0,7 volts. Isso a gente usa na prática isso, né? 0,7 volts. Isso é para o diodo de silício. E de germânio, 0,3 volts. Ele tem uma queda menor, né? Aí nós vamos colocar isso na bancada e vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou mostrar aqui como a gente calcula o LED. Normalmente você vai lá comprar um LED, a gente nem sabe quem fabricou, qual o modelo do LED, né? Que é fabricado fora do Brasil. Isso vem de fora, né? E a gente não sabe. Então, normalmente, a gente coloca ali como 2 volts a queda de tensão. Aqui. Só que um LED, a corrente que tem que passar por ele, aí já a gente entra na fórmula lá do Rei, né? Como a corrente aqui tem que ser de 20 miliamperes, então é fácil a gente calcular qual o valor de IR aqui. A conta é bem simples. A gente vai pegar os 10, os 2 volts ali do LED, vai me dar 8 volts. Então a gente já tem a tensão que a gente vai trabalhar aqui, certo? E a gente quer saber o R. Então a gente tampa o R aqui, é tensão sobre corrente. A tensão é 8 volts. O valor do meu resistor é igual a 8 dividido 0,02, que é 20 mA. Então R vai ser igual a 400 ohms, né? 400 R. Então a gente vai colocar isso na bancada e mostrar para vocês. Veja bem, a gente tem 400 R, mas a gente não tem esse valor comercial. Então a gente coloca um pouquinho acima, para a gente não ultrapassar a corrente que está passando no LED, né? Isso é tudo muito experimento, porque a gente vai pegar o LED ali, você vai ver que não vai
ele não vai ter todo o brilho dele lá, então você pode diminuir um pouquinho o valor do resistor para ter um brilho maior, mas vou ter um limite, né? Então convencionou-se que é 20 mA, corrente máxima aí, né, em cima do LED. Então aqui nós achamos aqui que é 400R, então a gente vai colocar isso na bancada e vamos fazer um teste aí, tá bom? Eu deixei uma tabelinha do lado aqui, mostrando para vocês a queda de tensão nas diversas cores que tem o LED, né? E vocês podem ver aqui, ó, que a corrente máxima é de 20 mA para cada um. Mas dependendo da queda de tensão que tem aqui, ó, então o valor desse resistor aqui, de R1, vai ser diferente. Então, como nós definimos no nosso cálculo aqui, que é 400R para um LED vermelho ou um amarelo, tal, daí a gente vai fazer isso na bancada para vocês darem uma olhada. Você sabe que a gente, como eu expliquei aí para vocês aí, a gente pode fazer uma combinação de resistor em série paralelo para chegar nesse valor aqui. Mas não tem necessidade, tá? Então eu vou separar um resistor aqui e um LED e a gente vai colocar aqui na bancada e vamos fazer os testes com um valor maior, valor menor, para a gente ver a diferença de brilho que dá no LED. Aqui eu estou alimentando com 10 volts, o LED está aceso aqui com um resistor de 1K e o brilho dele está legal até, ó, tá vendo? 1K é mais do que o dobro que estava lá. Eu coloquei um outro resistor de 1K aqui também que vai cair para 500R. Então se eu colocar aqui, ó, que eu vou colocar em paralelo, lembra? Ele vai aumentar o brilho, mas é muito pouco. Então é legal manter o de 1K mesmo, que a corrente vai ser menor, o seu LED vai durar muito mais. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a queda de tensão que está tendo em cima do LED. Então eu tenho aqui os 10 volts entrando, né? Se eu medir a queda de tensão em cima do LED, os 2 volts, como está na tabela ali. Os outros 8 volts que falta, está em cima do resistor aqui. Parece negativo ali porque eu estou com a ponta invertida. Mas é só eu desinverter a ponta aqui, ele vai aparecer os outros, os 8 volts aqui, ó. E se eu colocar o resistor aqui, de 1K também, que vai ficar 500R, vai permanecer a mesma coisa, porém a corrente aqui vai ser maior. Então se eu colocar aqui, você vê como o protoboard é uma beleza, né? Dá muito mau contato. Se eu colocar aqui, ó, a queda está um pouquinho maior, porque a corrente está maior agora. E aqui é a diferença. Vou tirar isso aqui, porque com 1K mesmo ele funciona perfeito, sem problema nenhum. Agora eu vou dar uma pinceladinha, como vocês viram aqui como funciona o LED, né, que é um diodo emissor de luz. E com o diodo mesmo, esse carinha aqui, ó, a queda de tensão é menor. É por volta de 0,7 volts. Só que ele não emite luz. Se a gente colocar no osciloscópio, eu vou pôr a ponta de prova aqui no VCC, me mostra aqui os 10 volts. Se eu colocar no LED aqui, ó, na saída do LED, mostra a queda de tensão do LED. E se eu colocar no resistor, me mostra a queda de tensão em cima do resistor. Agora, no caso de diodo, vocês podem ver que ele tem um risco aqui, ó, de um lado, né? Isso quer dizer que ele é o catodo. É onde a gente deve ligar o negativo para ele poder conduzir. Então, liga-se aqui o positivo e aqui o negativo. Então, colocando o multímetro aqui para a gente fazer o teste de diodo, a gente vê que aqui é o catodo, aqui é o anodo. Se eu colocar nessa posição aqui, ele vai conduzir, está passando, e ele me mostra ali a queda de tensão que tem nele, quase 0,6 volts. E se eu inverter, não passa nada. Então, esse diodo, teoricamente, está bom. Por que teoricamente? Porque às vezes se você, vamos supor que a tensão reversa ele suporta até 100 volts, mas você está numa aplicação lá, está trabalhando com 70 volts e a partir de 70 volts ele começa a conduzir, então quer dizer que ele está com problema. Como a tensão que a gente coloca nele é muito baixa, então às vezes ele bloqueia mesmo essa passagem de corrente e ele está funcionando. Por isso que é interessante na hora de você analisar um circuito, você vê as quedas de tensões em cima dos componentes, para justamente você não cair nesse erro. Esse aqui é o princípio de funcionamento de um transistor, que eu vou mostrar para vocês agora. O importante dizer aqui é que, se você ignorar a queda de tensão em cima desses componentes, você pode até queimar o componente, né? Então é importante que se tenha em mente a queda de tensão de cada componente que está no seu circuito, para projetar ou até para uma análise de defeito mesmo, você saber a queda de tensão que tem em cima de cada componente. Por hoje, o prometido foi entregue, então não percam a próxima aula, que nós vamos falar sobre isso aqui. Quem souber o que é,
Você pode dar um toque para mim aí, vamos aprofundar um pouquinho disso daqui. Antes, nós vamos fazer uma pequena fonte e mostrar o funcionamento dela. Além disso, nós vamos ver qual a forma de onda que vai aparecer aqui, com a ponte retificadora aí, colocando já um capacitorzinho em cima e ver como que se comporta isso. Então não deixe de ativar o sininho aí, se inscreva no canal. E para quem for ganhador do mini osciloscópio, que já está separadinho aqui para entregar, vai poder analisar em casa como que funciona isso, tá bom? Então deixe seu like aí, se inscreva no canal e vamos para a próxima aula aí. Logo já vai estar no ar. Um abraço, rapaziada.